Boa tarde, mas para você, senhor delegado, que vai assistir esse vídeo amanhã, bom dia, tá? E eu aqui sou o Bispo Alex, do Brejo do Beberibe, amigo de um amigo seu, né, que me conectou com você, tá? Antes de tudo eu me expressar, como eu venho me expressar nesse vídeo, eu quero deixar um versículo aqui para a nossa meditação. Se encontra no livro de Atos, capítulo 20, o versículo 24, que diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, depois para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E 1 Coríntios 12, 28, que diz assim: E depois dons de curar, socorro, governo, variedades de língua, né? Dois versículos que me inteiram bem. O primeiro, Atos 20, 24, com o meu ofício que eu tenho de ser um pastor, de cuidar do próximo, né? E o segundo fala sobre a questão do dom do socorro, do dom da misericórdia, que foi esse dom que me levou a receber essa pessoa, né? Que juntamente com outra trouxe esse dando aqui à igreja. Então eu, além de tudo, assim, na minha carreira de vida como pregador, como um pastor, já formado em teologia e já formado nas experiências duras da vida, né? Eu tenho abrigado muitas pessoas. Essa pessoa tem sido a 17ª pessoa. 17 pessoas já abriguei. Por onde eu andei, por onde a igreja passou, né, no seu ministério itinerante, né? Então, assim, para mim é sempre uma honra poder estar servindo ao próximo. Embora que muitas vezes nós somos apunhalados, né? De maneira que a gente não espera, né? Mas eu creio que Deus é um Deus justo e creio também que na parte da humanidade aqui tem também justiça humana. Embora que muitas vezes não seja feita a contento, mas tem justiça humana que muitas vezes presta para aquilo, para que mesmo ela foi estabelecida, né? Quero crer que através desse nosso contato alguma coisa boa possa acontecer, surtir o efeito sobre essa situação, sobre essa causa que será apresentada, que eu já apresentei, né, em 2 boletins, no presencial e no pela internet, e aqui estou dando uma palhinha de novo sobre essa situação, tá? Então vamos lá. Dia 10 de março, numa quarta-feira, ele chega aqui. Esse mesmo dia ele entra em contato comigo pelo Message, né? Disse que estava precisando passar uma semana, tinha algo que resolver aqui. Dia 10 de março ele vem aqui, aparece na igreja, aceita Jesus, fala que tem uma mala de viagem para ser pega no Hotel Mediterrâneo. A gente vai na Conda Boa Vista, pega essa mala, né? Ele estava para viajar para um outro lugar, parece que era para São Paulo, onde o filho dele já está, e veio para cá, não sei o que fazer, mas conta ele que foi roubado, saiu com a garota e a garota deu boa noite Cinderela nele, né? E a mala dele ficou nesse hotel Mediterrâneo. Tinha voltado, a mãe dele lá em Itabaiana, Paraíba, pagou o táxi, R$ 400, mas tempos depois ele volta. Nessa quarta-feira eu recebo ele aqui. Ele aceita Jesus, ele começa a interagir, participar da igreja e tal, dorme no salão da igreja ali numa rede que ele trouxe, que até essa rede ele deixou aqui. Vou tirar uma foto e vou enviar também, né? E aí passa alguns dias, eu consigo na sexta-feira 12 ir na Ceasa e falo com meu ex-patrão Bruno, Fruta Express, Bruno, no penúltimo galpão, né, no sentido vertical, depois da Rua da Tomate, né? Então Bruno diz assim para mim, manda ele vir segunda-feira, pastor. Aí ele vai na segunda-feira 15 para Bruno. E essa semana toda que ele passa em Bruno, ele se sai muito bem, se destaca e tudo, mas no final de semana ele chega e diz para mim assim: olha, pastor,
Eu percebi ali, tem um camarada chamado Márcio de Bruno, que trabalha lá em Bruno, no descarrego da melancia, que é o que lidera aqueles que descarregam os caminhões de melancia, rouba o Bruno no peso, na pesagem, rouba valendo. Eu descobri isso, mas eu cheguei a dizer alguma coisa, mas depois um dos amigos dele me colocou contra a parede e disse que se eu dedurasse alguma coisa ali, eu morreria. Ele falou que tinha sido intimidado por um tal de Doge, mas que estava sob as ordens desse Márcio, que é o responsável geral pelo descarrego dos caminhões de melancia, de melão, que esse Bruno do Fruta Express, né, o meu ex-patrão que estava sendo o patrão do Bruno, né, trabalha para o Bruno, né, esse Márcio, né, tem essa função. A semana que entra, aproxima-se do Lucas, esse rapaz chamado Pablo. Esse Pablo já trabalhou lá em Bruno, às vezes trabalha até no descarrego da melancia, mas não trabalha, mas ele sempre vai lá no contato com o Márcio, amizade com o Márcio, com o filho do Bruno, o Rodrigo, né? E esse Pablo se aproxima do Lucas. Eu, certo dia, cheguei lá, vi ele pegando a minha bicicleta, que o Lucas ia trabalhar com a minha bicicleta. Eu vi ele pegando a minha bicicleta e eu disse para o Lucas, não quero esse camarada pegando essa bicicleta. Ele não me inspira uma boa pessoa. Porque sempre quando eu ia lá, ele me tratava com hostilidade, esse Pablo, e vinha até tirar umas ideias de prostituição com a minha pessoa. Né, querendo me aliciar para prostituição, para o que ele curtia, deixava de curtir, que pegava não sei quem, que pegava não sei quem, que dava isso, que recebia esse, aquilo outro, e não me aparentei com ele, não. E alertei o Lucas, mas ele conquistou a amizade do Lucas de uma forma muito rápida, né? Um comprando picolé pro outro, um comprando cigarro pro outro, o Lucas pagando já almoço para ele, e outro tempo depois, eu percebi que o Pablo chamou o Lucas para mostrar um quartinho para ele, para mostrar um lugar de residência, um lugar de moradia, uma nova moradia, porque ele já estava premeditando de querer atrair o Lucas para o seu jogo, né? No contato com esse Márcio que roubava o Bruno na questão do descarrego da melancia, né? Aí acontece o quê? Entramos no mês de abril. No mês de abril, quando vai passando, quando é o dia 25, eu tive alguns contratempos com o Lucas, né? Trazendo alguns tipos de situações na igreja, no culto e tal, né? Eu chamo ele na grande e disse, olha, parta, veja que você procura um lugar. E ele sai no dia 25 de abril, ele sai daqui da igreja. E aí, procurei saber de alguma coisa, ele tinha alugado um quartinho. Na segunda para terça, ele alugou um quartinho, pegou R$200 lá em Bruno, para pagar a fiança desse quartinho. Quartinho que esse Pablo tinha arrumado para ele. Entendeu? E pronto, perguntei ao Rodrigo, filho do Bruno, como estava ele, se foi trabalhar. O Rodrigo disse que ele foi trabalhar na segunda, na terça já não foi. Né? E na quarta-feira, 28, ele chega, depois do culto ele chega, todo assustado, mas percebi que ele estava com um jogo escuso. Chega dizendo que o Pablo estava armando para ele. Tinha chamado até ele num sábado para fazer um balão, para fazer um assalto, né? E o Pablo estava tentando armar para ele. Ele acreditava que o Pablo estava querendo armar para ele, que ele não tinha dormido bem esses dias, que foi um erro ter saído, pediu perdão, tal, mas não achei que ele estava assim, falando 100% a verdade, não. Achei que essa volta dele na quarta-feira já foi para sondar alguma coisa, né? E ver um vacilo que eu desse para ele furtar o que ele tinha em mente, o que ele tinha visto que eu tinha. O que tinha na igreja, o que tinha na minha residência, né? Então pronto, ele volta na quarta-feira, fica quinta, fica sexta, fica o sábado, e ele já é demitido. Esses dias o Bruno dispensa ele porque ele andou faltando muito. O Bruno dispensou ele do Fruta Express. Ele ficou um pouco desnorteado por causa disso, né? Passa o sábado, passa o domingo, sábado e domingo, ele constantemente sai do salão da igreja, sai e vai lá no Córrego da Areia, onde um conhecido dele que comprava lá na Ceasa, tem um box lá no Córrego da Areia, né, que eu sei aonde é esse box,
né? Ele vai lá e volta. Não consegui nada. Eu disse a ele, o almoço eu lhe darei, mas outras coisas eu não posso lhe dar. Veja o seu café da manhã, veja sua janta e tudo. Só sei que sábado e domingo do final de abril, né, dia, dia 30, dia 1 de maio e 2 de maio, ele sai e volta muito assim. Na segunda-feira, dia 3, quando acontece o ato criminoso, a gente sai para o monte de oração, Monte Cuscuz. Eu vou enviar uma foto dele lá. E aí, nessa caminhada, ele diz que ia no Getúlio Vargas, conseguir R$ 300 com o irmão dele para fazer uma feira para a gente, e depois disse que ia nesse Pablo, aonde tinha um sapato que ele tinha emprestado ao amigo do Pablo. Ia pegar esse sapato, ia lá no Pablo, ia no irmão dele, ia no Pablo. E queria até que... E eu disse, eu quero ir também. Ele disse, não, precisa não. A gente se encontra lá no viaduto, que passa por cima da 232. Ali perto da comunidade Vila Miguel Arraes, perto do Vietnã. E foi isso. Voltamos do monte, ele vai pela BR e eu volto por Casa Amarela. Venho em casa, né? Fecho a minha parte da minha residência, deixo a chave no lugar, uma chave ainda no lugar, e a outra parte também chego a fechar também, a parte do portão. Ele tinha a chave só do salão da igreja, só era a chave só da igreja, do cadeado da bicicleta, né? E aí vou resolver as coisas, fui na Ibiribeira e tal, fui resolver muitas coisas, fui comprar até algumas coisas no mercado, consegui dele, comprei umas coisas para fazer uma janta de noite, para ir no cuscuz com salsichinha e tudo, e vou lá no lugar que marcamos, no cruzamento do viaduto que sobe pela 232, e ele não estava lá. Quando eu chego de noite, por volta perto das 7 horas, então entro na residência, vejo que o som não estava. Som, microfone, e vou abrindo as coisas. Quando eu vou me ambientalizando, tento ir para o fogão para fazer o cuscuz e tal. O fogão, o bujão de gás e as outras coisas mais que na minha residência de interessante ele achou levar. Tablet, impressora, notebook, umas botas texanas, 4 botas texanas, leva também outras coisas mais que põe no celular LG, né? Leve tudo e juntamente com um carro que veio um carro e transportou, o que dá a ideia de que tenha partido para essa casa que ele tinha alugado, né? E tinha voltado na quarta-feira dizendo que o Pablo estava armando, mas justamente ele armou com o Pablo. Ele não se torna inocente, mas a mente para esse roubo foi esse Pablo. Ele é amigo do Márcio. O Márcio descarrega melancia na Ceasa para o Bruno, meu ex-patrão, Fruta Express, aonde o Lucas trabalhou por umas 3 semanas. Esse Pablo é amigo desse Márcio. E esse Márcio, juntamente com o Dodi, intimidou o Lucas, porque o Lucas descobriu que eles estavam roubando o Bruno, intimidou o Lucas de apagar o Lucas. E aí o Pablo se aproxima, e aí nisso tudo viu que ele estava numa igreja e começa a articular, né, para essas coisas. Não pensei, esse Lucas já a princípio ele não tinha esse pensamento, me passava isso. Eu vi ele fumava muito assim, mas não bebia, não pegava crack, isso, aquilo, outro, não. Mas a amizade com esse Pablo fez ele, né, se arquitetar para essas coisas. E nesse dia mesmo ele foi ao encontro, dia 3, ele foi ao encontro do Pablo, pegar um sapato que ele tinha empenhorado, que ele disse que tinha emprestado, né? E não queria que eu fosse. Eu queria ir, ele não queria que eu fosse. E passou no irmão, não sei se ele passou no irmão que trabalha no Getúlio Vargas, o irmão dele, ia passar a pegar R$ 300, não sei se ele passou ou não, né? E nesse mesmo dia 3, dentro da Bíblia, dei uma Bíblia para ele segurar. E na Bíblia mesmo tinha um dinheiro, um montante pequeno que iria complementar o aluguel, dentro do envelope do Banco Itaú. Depois que eu procurei na Bíblia, dentro da Bíblia esse envelope não estava, né? Mas eu quero crer que alguma coisa vai ser feita, tá? Já dei o meu perdão para ele, ser humano, estava assim, baratinado e tudo, que a gente tenta ajudar, mas muitas vezes eles
eles não consideram a ajuda, né, devolvem essa ajuda como mal, né, mas eu quero que as autoridades entram em cena aí e vejam se alcança ele, porque ele tem algo a dizer, de confirmar essas coisas que eu disse e alguma coisa a dizer mais, que eu acredito que ele foi intimidado por esse Pablo, com a arma, com alguma coisa, se não fizesse o que ele quisesse, ia pagar esse Lucas, ele não é uma pessoa de briga, não é uma pessoa queixuda, não é uma pessoa dócil. Agora, é baratinado, é. Doido por dinheiro, que outro é também. No que se aliciou com esse Pablo, então, né, deu na teia de fazer esse tipo de coisa. Um vacilo que ele deve é onde ele deixa a chave reserva e tal e tal. E ele achou essa chave reserva que dava para a minha residência, aonde ele pegou os outros tipos de coisa. O que ele pôde pegar da igreja, pegou. O que ele pôde pegar da residência, ele pegou. Quando achou essa chave reserva que eu deixava guardada em um lugar, aqui dentro do templo, né? Então, foi isso que aconteceu, senhor delegado. Eu estou orando por tudo isso, né? Quero que Deus esteja dando direção, livramento, guardando aí vocês nessa empreitada, tá? O Pablo sempre está ali no Fruta Express do Bruno, penúltimo quarteirão na vertical, depois da Tomate. Eu fui também aonde ele mora, Planeta dos Macacos, no lado da Rocinha. O irmão dele passa Jogo do Bicho perto, na principal Planeta dos Macacos. O irmão dele passa o Jogo do Bicho. E ele mora nesse lado do Planeta dos Macacos, Rocinha. E lá foi onde o Lucas havia alugado uma casa no conhecimento do Pablo, que no dia 25 que eu mandei ele embora, ele conseguiu alugar essa casa por lá, pegando uns R$200, 150 em Bruno, adiantado para perfazer a fiança da casa. E no dia 28 ele tinha voltado, dizendo que não ia ficar lá, não sei o que. E eu até, nesse dia que ele foi pegar a mala dele lá na casa que ele veio, eu também queria ter ido. Eu disse, eu vou lá. Ele não me levou lá. Então, havia um jogo dele com esse Pablo, né? Ele e esse Pablo, os dois. Eu acredito que achando o Pablo, acha o Lucas. E ele corre risco de vida, esse Lucas. Ele corre risco. Ele corre risco de vida assim, porque na primeira semana ele disse que tinha descoberto esse Márcio, que trabalha no descarrego de melancia, roubando. Ia dedurar, disse que falou alguma coisa, mas o ameaçaram. Eu disse, não, não ter falado nada, não, era ficado na tua, né? Mas ele disse que tinha falado alguma coisa, mas ameaçaram. Se ele falasse alguma coisa, ele morreria. E esse Pablo se aproximou juntamente desse Lucas para, né, tentar realmente comprar o Lucas ou enganjar o Lucas na equipe da roubalheira, né? Ali no setor desse Fruta Express do Bruno, tá? Então, fica aqui a minha colocação. Estou orando por tudo. Deus, Paula também está mandando as coisas, mandou algumas coisas necessárias de volta e tudo, coisas que eu estava precisando para seguir, né? A gente estamos fazendo o culto no Play Boca, sem microfone, sem som, sem nada, né? Mas o nome do Senhor seja glorificado. E o que puder voltar, seja de bom tamanho. Será muito bênção de Deus. O que puder voltar do que levaram, mas o que puder salvaguardar desse rapaz chamado Lucas também. Eu creio que ele corre risco de vida. E quando eu comentei o fato com a mãe dele, que mora na Paraíba, em Itabaiana, a mãe dele foi socorrida no hospital, passou mal. Então nem estou tocando no assunto, estou conversando com a irmã dele, chama-se Luciana Cássia, a irmã dele no Facebook, né? Então eu espero que ele seja encontrado. E encontrando o Pablo, encontra o Lucas. E o Lucas vai dizer o que de fato foi que aconteceu ou não, certo? Então muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua corporação aí, tá? Esse dia maravilhoso de plantão, que traga luz, destreza, em nome de Jesus, e sabedoria para agir nos conformes da lei e também na proteção divina. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tetelestai, tetelestai.